Gente, a Apple é realmente muito engraçada. Tem coisas que a Apple faz que não dá para entender e pessoas como eu têm que vir aqui no YouTube tentando explicar. E olha que eu não recebo nada para isso. A Apple lançou recentemente os novos MacBook Pro com os novos processadores M3, M3 Pro e M3 Max. E você que chegou nesse vídeo sabe muito bem disso porque eu publiquei no targethd.net ou porque você leu em outras mídias ou viu no YouTube, enfim, você não é leigo. E se for leigo, seja bem-vindo porque eu estou disposto a te ajudar. O problema nesses produtos está no termo Pro. E assim, não só no termo, mas também no conceito de especificações técnicas que a Apple entrega. Porque como a Apple deixou o seu sistema de hardware todo muito fechado, para você fazer expansão de memória, principalmente de RAM, eu não estou falando de armazenamento aqui, é algo impossível, já que é uma memória unificada placa. Então aí você só pode apelar ou para comprar o equipamento do jeito que ele é, ou para pagar a mais pelo que a Apple está pedindo para poder entregar mais memória e mais armazenamento. Mas se você for ver a diferença de preço de um MacBook Pro com M3 de 1TB para 2TB, você já viu quanto que custa mais você ter 16 GB de RAM no lugar de 8 dos modelos base? Então, vamos falar dessa configuração inicial com 8 GB de memória unificada, que de tempos em tempos eu vou dizer que é memória RAM apenas para facilitar a compreensão de todos. Mesmo sendo orientados para usuários profissionais, os notebooks MacBook Pro vêm configurados com padrão por 8 GB de memória unificada. E isso, minha gente, é considerado insuficiente para um dispositivo que é chamado de Pro. Chega até a ser uma brincadeira de criança o que a Apple está fazendo aqui. Chama de Pro um notebook que tem 8 GB de RAM. Tudo bem, quantidade não é sinônimo de qualidade e há uma enorme diferença de otimização do macOS para o Windows, levando em consideração que o sistema operacional da Microsoft precisa de mais RAM porque outros fatores acabam influenciando no desempenho, como por exemplo o Google Chrome, que é um devorador de memória. Mas aí que tá, no caso dos MacBook Pro, não é possível ampliar a RAM depois que você comprou o equipamento, porque a memória unificada faz parte do SoC da Apple. Não adianta você mandar o equipamento para uma assistência técnica, nem mesmo para a assistência técnica oficial da Apple, pedindo para atualizar a memória, para ter um pouco mais de memória, porque não vai rolar, não vai acontecer. Se bem que, em defesa do MacBook Pro, a grande maioria dos computadores considerados ultrafinos, e aqui eu não estou falando de ultrabook, eu estou falando de ultrafino mesmo, como é o caso do meu Galaxy Book 2 Pro da Samsung, contam com RAM soldada na placa-mãe, que é o conceito da Apple é o de unificado, e não dá para você fazer a atualização do equipamento. Porém, eu já comprei o Galaxy Book 2 Pro com 16 GB de RAM, pensando na quantidade de memória que o sistema operacional vai consumir e como isso vai dar trabalho na minha vida. Há quem diga que 8 GB de RAM dá conta do recado para o sistema Mac. Por exemplo, um Mac Mini M1 com 8 GB de memória unificada pode ser utilizado nas atividades mais cotidianas sem problemas significativos. E aqui a gente deve destacar a eficiência dos processadores da Apple para isso. Porém, mesmo que você tenha um Mac Mini M1 para você editar vídeos em 1080p ou 4K no DaVinci Resolve, que dá para fazer isso sem maiores problemas, por incrível que pareça, você que edita vídeos nesse computador da Apple é considerado, em teoria, não um usuário exigente, mas sim um usuário menos exigente. Um usuário, diria eu, até que casual. Porque para profissionais de edição pesada, de fotografia, de programação, você vai precisar de mais memória porque os softwares que esses cidadãos utilizam exigem mais memória. Caso contrário, meu amigo, não haveria motivos para a Apple colocar o nome de Pro em um dos seus computadores. Lembrando que o MacBook Pro com M3 e 8 GB de RAM, base menos caro no Brasil, custa mais de R$18 mil. E esse produto conta com 8 GB de RAM.
E aí não adianta as pessoas me dizerem, mas é o suficiente. Não. Temos as tarefas mais pesadas, temos as tarefas com maior demanda, temos aqueles aplicativos específicos que sempre vão consumir mais memória em qualquer computador. E não importa se é Apple, se é Samsung, se é IBM, se é Dell, enfim. Tem que pensar que também tem o detalhe dos softwares que estão se atualizando e se tornando cada vez melhores. Não existe essa involução ou estagnação de tecnologia. Os programas de computador sempre vão melhorar e sempre vão exigir mais do hardware. E se você tem um computador da Apple que conta com, 32, 64 GB de RAM, por que não o desenvolvedor criar um programa que explore todas essas possibilidades, principalmente quando a gente está falando de tarefas com maior demanda? E aí, dona Apple, não adianta, não justifica essa decisão de colocar quase R$2.000 de diferença de preço para o mesmo MacBook Pro com o M3 de 8 para 16 GB de RAM. Lembrando que você não pode comprar o módulo de memória e instalar por conta própria. Ou você escolhe entre 8 ou 16 GB de RAM e sofre com as consequências, ou você não tem outra alternativa. É a única opção que você possui. A Apple não costuma comentar sobre a quantidade de memória nos seus computadores, mas tem um diretor da empresa, o Bob Borchers, que defendeu a eficiência dos 8 GB de memória unificada em uma entrevista recente. De forma até cretina, o Borchers argumentou que os 8 GB de RAM em um MacBook Pro M3 são equivalentes a 16 GB de RAM em outros sistemas devido à eficiência na utilização de memória. Eu duvido, tá, meu amigo Bob? Eu duvido, porque, de novo, softwares ficando cada vez mais exigentes, em função de um hardware que só melhora, uma internet que está cada vez consumindo mais recursos dos equipamentos, e aí você vem me dizer, com a evolução tecnológica que nós temos, que 8 GB de RAM são equivalentes a 16 GB. A não ser que você me convença que esse usuário que pagou uma pilha de dinheiro em um computador que tem o sobrenome Pro, utilize ele para o básico. E aí, meu amigo, você pode simplesmente comprar um MacBook Air, que aí você vai fazer o básico, vai ter a demanda atendida por um desempenho que é o suficiente para aquelas tarefas mais básicas. Eu insisto que dá sim para fazer a comparação entre computadores Apple com o chip M1, que nem é o chip mais potente, nem é o processador mais completo, com computadores top de linha, ou notebooks top de linha, como é o caso do Dell XPS 13, e um PC para jogos. Neste cenário, o desempenho do Mac Mini com 8 GB vai ser satisfatório e pode até surpreender, apesar de que todo mundo sabe que os computadores da Apple não foram feitos para os jogos e não estão otimizados para isso. A arquitetura unificada de memória nos computadores da Apple é elogiada por todo mundo por conta da sua eficiência e largura de banda, sem falar no menor consumo energético que faz com que um MacBook Mini dure, várias horas de uso, 11 horas de uso. É impressionante a eficiência energética desses processadores novos que a Apple colocou nos seus equipamentos. Porém, os compradores do MacBook Pro pertencem a um nicho de dispositivos que exigem mais, e é um grupo de usuários com perfil que vai investir mais, o que torna a inclusão de apenas 8 GB de RAM uma decisão questionável. E assim, vários sites tentam comparar o desempenho dos equipamentos, inclusive o MaxTech, o canal de vídeos do YouTube, comparou o MacBook Pro com 8 GB de RAM e com 16 GB de memória unificada. E, com tarefas mais pesadas, está evidenciada a limitação de desempenho do MacBook Pro com 8 GB de RAM. E isso porque era um teste sintético, e isso porque era um comparativo simples. Então não vem a Apple me dizer que é a mesma coisa, porque não é. Todo mundo sabe que quanto mais memória você tem em um equipamento informático, mais você pode fazer com ele. É a regra da vida, é a regra do Windows, do Linux. Por que não vai ser do macOS? Então a conclusão que a gente tira é que o MacBook Pro M3 é um ótimo notebook. Ele não tem problema de memória RAM. 8 GB não são insuficientes para a maioria das tarefas. Mas ele não poderia se chamar Pro se ele tem 8 GB. O problema do MacBook Pro M3 é o preço dele em função dele contar com apenas 8 GB de RAM e ainda se vender como um dispositivo apto para as tarefas mais pesadas.
Aí me desculpe, é Apple tentando mais uma vez distorcer a realidade, afirmando que temos um computador incrível, voltado para os profissionais, mas você pode ter metade da memória que ele vai funcionar muito bem. E detalhe, quando a Apple vai para os modelos com 16 polegadas desse mesmo MacBook Pro com M3 e coloca mais RAM, o valor praticamente dobra do equipamento. E aí eu não sei se a relação custo-benefício fecha para você investir no MacBook Pro M3 com 8 GB de RAM. Pensa 10 vezes se você realmente precisa disso e, se precisar, se prepara para queimar uma grana no modelo mais caro. Não tem jeito, não tem outra alternativa, a não ser que a Apple um dia mude de ideia. E isso porque é a empresa de Cupertino que se diz mágica e revolucionária, tentando mais uma vez colocar um plástico rosa na cara de todo mundo, acreditando que as pessoas vão acreditar nesse papinho mole de não, é a mesma eficiência, o mesmo desempenho com 16 GB de RAM. Olha, meu amigo Borchers, eu duvido. O senhor está inventando mentiras na frente de todo mundo e não fica nem vermelho para contar essa pataquada.